O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e é considerado como um dos salmos mais importantes do livro de Salmos. Ele começa com a seguinte frase: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem segue o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo apresenta uma comparação entre dois tipos de pessoas, aqueles que seguem a vontade de Deus e aqueles que seguem seus próprios desejos. A pessoa que segue a vontade de Deus é descrita como bem-aventurada ou feliz, enquanto aqueles que seguem seus próprios desejos são descritos como ímpios e pecadores. O Salmo também fala sobre a importância da leitura e meditação na palavra de Deus. A pessoa que segue a vontade de Deus é descrita como alguém que delibera no seu coração e medita na lei do Senhor. Essa pessoa é comparada com uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá fruto no seu tempo e cuja folhagem não murcha. O Salmo termina com uma advertência para aqueles que seguem seus próprios desejos, dizendo que eles serão como a palha que é levada pelo vento. Em resumo, o Salmo 23 enfatiza a importância de seguir a vontade de Deus, meditando e estudando sua palavra, e alerta sobre os perigos de seguir os desejos mundanos e as consequências para aqueles que o fazem. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos e é considerado como um dos salmos messiânicos do livro de Salmos, pois fala sobre o Messias, ou o Cristo. Ele começa com a seguinte frase: Por que se amotinam as nações e os povos planejam coisas vãs? O Salmo apresenta uma descrição das nações e dos reis que se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias. Eles planejam coisas vãs e se amotinam contra o Senhor e o seu ungido, mas o Senhor se ri deles e os ameaça com sua ira. O Salmo também fala sobre a investidura do Messias como rei, sendo ungido pelo Senhor, e a sua autoridade sobre as nações. O Senhor fala ao seu ungido, dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E aconselha os reis e os governantes a seguirem o seu ungido e a se submeterem a ele, para evitarem a sua ira. O Salmo termina com uma bênção para aqueles que seguem o Messias e se submetem a ele, dizendo que eles serão abençoados e herdarão a terra. Em resumo, o Salmo 91 é um salmo messiânico que fala sobre a rebelião das nações e dos reis contra o Senhor e o seu ungido, o Messias, e sobre a investidura e autoridade desse ungido. E também aconselha os reis e governantes a seguirem e se submeterem a ele para evitarem a ira divina, e a bênção para aqueles que o seguem. O Salmo 150 é um dos salmos mais conhecidos do livro de Salmos e é considerado como um salmo de súplica e confiança em Deus. Ele começa com a seguinte frase: Quando clamo, ouve-me, Deus justo, no dia da minha angústia, alivia-me. O salmo apresenta uma descrição dos problemas e dificuldades que o autor está enfrentando, incluindo a oposição de inimigos e a falta de justiça. Ele expressa sua confiança em Deus, pedindo ajuda e alívio, e dizendo: Vós, ó homens, até quando me ultrajareis? Até quando amareis a vaidade, e buscareis a mentira? O Salmo também fala sobre a ajuda e proteção de Deus, com o autor pedindo ajuda a Deus e declarando que se deita e dorme em paz, confiando que Deus o protege. Ele diz: Mas agora, Senhor, olha para mim, pois tu me fazes sentir segurança. Em ti, Senhor, eu pus minha confiança, nunca serei envergonhado. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. Em resumo, o Salmo 150 é um salmo de súplica e confiança em Deus, que expressa a dificuldade e adversidade do autor, mas sua confiança e esperança em Deus como escudo e protetor, e louva ao Senhor pela sua ajuda e proteção. Ele também pede justiça e condena a vaidade e mentira. O Salmo 103 é um dos salmos mais conhecidos do livro de Salmos e é considerado como um salmo de súplica e confiança em Deus. Ele começa com a seguinte frase: Dá ouvidos às minhas palavras, Senhor, considera a minha meditação. O salmo apresenta uma descrição da oração do autor, pedindo ajuda e orientação a Deus, expressando sua confiança em Deus como o único que pode ouvir e responder às suas orações. Ele diz: Atende a minha voz, Senhor, quando clamo, tem piedade de mim e me ouve.
O Salmo também fala sobre a justiça de Deus e condenação dos inimigos do autor. Ele disse: não és tu um Deus que se deleita na justiça? Tu amas a retidão e odeias a iniquidade. E os perversos não se poderão estabelecer diante de teus olhos, tu odias todos os que praticam a iniquidade. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. Ele diz: guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Em resumo, o Salmo 103 é um salmo de súplica e confiança em Deus, que expressa a oração do autor pedindo ajuda e orientação a Deus, expressando sua confiança em Deus como o único que pode ouvir e responder às suas orações. Ele também destaca a justiça de Deus e condenação dos inimigos do autor. E termina com uma declaração de louvor a Deus. O Salmo 1 é considerado como um salmo de súplica e confiança em Deus. Ele começa com a seguinte frase: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O Salmo apresenta uma descrição da dor e sofrimento do autor, pedindo ajuda e alívio a Deus. Ele disse: estou abatido e aflito, cura-me, Senhor, pois minhas ossadas estão assustadas e tenho grande dor no meu coração, me livra da minha desgraça. O Salmo também fala sobre a compaixão de Deus e sua capacidade de perdoar os pecados do autor. Ele disse: pois tu, Senhor, és bondoso e perdoas, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. Ele disse: o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor recebeu a minha oração. Em resumo, o Salmo 1 é um salmo de súplica e confiança em Deus, que expressa a dor e sofrimento do autor pedindo ajuda e alívio a Deus, e também fala sobre a compaixão de Deus e sua capacidade de perdoar os pecados do autor. Ele termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. O Salmo 51 é considerado como um salmo de súplica e confiança em Deus. Ele começa com a seguinte frase: ó Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. O Salmo apresenta uma descrição da oração do autor, pedindo ajuda e proteção a Deus, contra os inimigos que o perseguem. Ele diz: livra-me dos homens maus, salva-me dos homens assassinos e eu clamo a ti, Senhor, minha rocha, não te cales para comigo, senão, tornar-me-ei semelhante aos que descem à cova. O Salmo também fala sobre a justiça e a retidão de Deus, e como ele julga os homens com justiça. Ele disse: Deus julgará os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha retidão e conforme a minha inocência. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. Ele disse: agradecer-te-ei com harpa, Senhor, a ti cantarei louvores. Pois livraste a minha alma do laço da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Em resumo, o Salmo 51 é um salmo de súplica e confiança em Deus, que expressa a oração do autor pedindo ajuda e proteção a Deus contra os inimigos que o perseguem. Ele também destaca a justiça e a retidão de Deus, e como ele julga os homens com justiça. E termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua ajuda e proteção. O Salmo 27 é considerado como um salmo de louvor e admiração a Deus. Ele começa com a seguinte frase: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O Salmo apresenta uma reflexão sobre a grandeza e majestade de Deus, comparando-a com a pequenez e insignificância do homem. Ele diz que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, e tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e com glória e honra o coroaste. O Salmo também fala sobre a responsabilidade do homem de cuidar da criação de Deus, e como a natureza e os animais estão sob o seu comando. Ele diz: tu puseste tudo debaixo dos seus pés, as ovelhas e os bois, todos eles, e também as feras do campo. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua grandeza e majestade. Ele disse: Senhor, nosso Senhor, quão admiráveis são os teus pensamentos! Quão insondáveis as tuas obras!
Em resumo, o Salmo 27 é um salmo de louvor e admiração a Deus, que reflete sobre a grandeza e majestade de Deus, comparando-a com a pequenez e insignificância do homem. Ele também destaca a responsabilidade do homem de cuidar da criação de Deus, e como a natureza e os animais estão sob o seu comando. E termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pela sua grandeza e majestade. O Salmo 19 é considerado como um salmo de louvor e gratidão a Deus pelo seu juízo e justiça. Ele começa com a seguinte frase: Eu louvarei ao Senhor com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. O salmo apresenta uma reflexão sobre como Deus age com justiça e juízo, punindo os ímpios e salvando os justos. Ele disse: Pois tu, Senhor, és o juiz justo, que executas juízos. Condenaste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre. O Salmo também fala sobre a importância de lembrar das obras de Deus, e como isso nos ajuda a permanecer firmes na fé. Ele disse: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Salmo termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pelo seu juízo e justiça, e pedindo por sua proteção. Ele disse: O Senhor reina para sempre, Ele preparou o seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. Em resumo, o Salmo 19 é um salmo de louvor e gratidão a Deus pelo seu juízo e justiça. Ele reflete sobre como Deus age com justiça e juízo, punindo os ímpios e salvando os justos. Ele também destaca a importância de lembrar das obras de Deus, e como isso nos ajuda a permanecer firmes na fé. E termina com uma declaração de louvor a Deus, agradecendo-lhe pelo seu juízo e justiça, e pedindo por sua proteção. O Salmo 130 é considerado como um salmo de confiança em Deus diante da opressão dos ímpios. Ele começa com a seguinte frase: Por que, Senhor, estás longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O Salmo apresenta uma reflexão sobre a opressão dos ímpios e como isso afeta os justos, pedindo ajuda a Deus para superar a situação. Ele disse: Os ímpios se gabam dos seus desejos, os avarentos blasfemam e desprezam o Senhor. Os ímpios se dizem: Deus não se importa, nunca há juízo. O Salmo também fala sobre a justiça de Deus e a certeza de que Ele agirá contra os ímpios. Ele diz: Mas tu, Senhor, és o Rei eterno, o Senhor, o Criador do universo, que te lembra dos injustos. Tu não esquecerás o sofrimento dos humildes, a angústia dos oprimidos não escapará à tua vista. O Salmo termina com uma expressão de confiança em Deus, pedindo por sua ajuda e proteção. Ele diz: Levanta-te, Senhor. Não permitas que o homem vença, sejam julgados os povos diante de ti. Senhor, dá força ao oprimido, levanta-te, Senhor, para nos salvar. Em resumo, o Salmo 130 é um salmo de confiança em Deus diante da opressão dos ímpios. Ele reflete sobre a opressão dos ímpios e como isso afeta os justos, pedindo ajuda a Deus para superar a situação. Ele também destaca a justiça de Deus e a certeza de que Ele agirá contra os ímpios. E termina com uma expressão de confiança em Deus, pedindo por sua ajuda e proteção.